Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Olha só para mais uma quarta-feira, ao vivo aqui na Carta da Virada, na Rádio Adore Mais FM. Para todos os programas não vai ser diferente. A pergunta que não quer calar. Já declarou hoje? Se não declarou, vamos juntos neste momento? Pega aqui na minha mão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, na vida dessa pessoa que está chegando em casa, que está chegando no trabalho, que está no trânsito. Eu declaro cura, eu declaro bênçãos, eu declaro a mente de Cristo na vida dessas pessoas. Senhor, que essa voz ecoa todos os dias ao acordar e ela se lembre, já declarou hoje? Declaro sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Você pode não estar vivendo os melhores dias, mas o Senhor está contigo e declare as coisas boas que Ele pode trazer para as nossas vidas. Amém? Você que está chegando agora, eu sou a Vivi Fernandes, no programa Carta da Virada, aqui na Rádio Adore Mais. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre o meu trabalho? Quem é essa moça que eu nunca vi? Ou ouço a voz dela e eu queria saber um pouquinho? Entra nas nossas redes sociais, você vai encontrar no TikTok, no Instagram, no Facebook, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos aqui, a Carta da Virada. Às quintas-feiras nós temos cada quinta convidado especial, convidado diferente, histórias diferentes, que enriquece a nossa vida, porque o testemunho de outra pessoa, ele é para alimentar a nossa fé também. Se um conseguiu, a gente também consegue. Então entra lá na minha rede social, Viviane Fernandes 0, Instagram, Facebook. E já agradecendo, eu quero agradecer aos ouvintes que estão entrando no meu direct, agradecendo pela palavra, que muitas vezes nós trazemos alguns temas e que mexe com a pessoa. Aquela palavra que a gente coloca em determinados momentos é a resposta que ela está pedindo para o Senhor, e que a gente possa ser vaso todos os dias, todos esses momentos, e principalmente nesse momento que eu estou aqui agora, que é o quê? É um momento de voz, porque nós estamos numa rádio que tem um alcance de mais de 25 milhões de pessoas. Então tudo que a gente pede, que a gente sai da nossa boca, que seja para edificar. E hoje o tema do nosso programa é: qual é o preço de uma alma? Viviane, como você chegou nesse tema? Você já parou para refletir? Qual que é o preço de uma alma? Porque o Espírito Santo, ele fala através da palavra, através das escrituras, que os nossos dias, ele estaria conosco todos os momentos da nossa vida. E também a palavra nos diz que nós temos que dar graça em tudo. Dei graças a tudo que acontece na nossa vida. E muitas vezes, quando o dia ruim chega para nós esquecemos dessas coisas. Nós esquecemos que a palavra diz que a gente tem que dar graças em tudo. Nós esquecemos que o Espírito Santo disse que estaria conosco em todos os momentos até a consumação do século. Nós nos esquecemos que a palavra diz que não virá nada sobre nós que nós não conseguiríamos suportar.
Então, é essas e outras coisas dentro da palavra que nos faz refletir que o que Jesus trouxe para nós e pediu para que a gente faça, que é transbordar na vida das outras pessoas, o ensinamento, o que a gente passa, superou e passar para outras pessoas, é o transbordo na palavra dele, porque o que mais ele ama é o quê? Pessoas. O que mais Jesus ama são pessoas. E aí o tema, qual é o preço de uma alma? Se nós, como os cristãos, vou falar agora com os cristãos, se nós, como os cristãos, entrarmos no casulo e só recebermos a bênção de Deus, e em nenhum momento a gente vier dentro do nosso coração para que a gente transborde, realmente a gente nunca vai saber qual é o preço de uma alma. Porque não existe preço. Quando me fala sobre isso, me vem a parábola das ovelhas. Nossa, Viviane, se for lembrar disso, sim, o Espírito Santo veio ministrando. Porque eu sempre pergunto para ele, o que o senhor quer que eu fale? E vem na minha mente os textos, vem na minha mente o que eu estou passando, um evangelho na prática. E hoje eu estava ouvindo uma live que eu fiz o ano passado, em setembro, com a Alessandra. Foi uma live depois de uma palestra que eu fiz lá em Paris, e ela estava dando o testemunho dela e me chamou para compartilhar essa live. E hoje eu estava revivendo essa transformação que aconteceu na vida dela através do que eu ministrei, através do Espírito Santo, através da vivência, e o quanto foi transformado na vida dela. E várias vezes eu falava na live, isso não tem preço. A restauração do interior dela, de dentro para fora, a restauração dela como pessoa, como CPF, a restauração dela no casamento, porque olha só o que uma reconstrução de dentro para fora ela acontece. Ela como CPF, o casamento dela, se vocês quiserem, essa live está lá no meu Instagram. O marido dela virando e falando assim, obrigada por você trazer minha esposa de volta. E surpreenda, os dois são empreendedores. Imagine como estava a questão de negócios dos dois, sendo que um estava ferido. O outro não poderia estar completo. Mas os dois estavam caminhando. E o Senhor, através da mãe, do pai, as orações. Olha o quão importante. Aí a minha pergunta é para mim mesmo, né? E aí, finalizando, de dentro para fora, o CPF, o casamento, e os dois trabalham juntos, são empreendedores lá em Paris. Então, reconstrução é de um CPF, de uma união e de um CNPJ. Quando eu falo que antes do CNPJ existe um CPF, não é só simplesmente a pessoa, mas existe um corpo, uma alma e um espírito lá dentro. Tudo isso para falar uma frase para vocês. E se eu tivesse desistido de levar a mensagem de algo que transformou a minha vida para passar para outras pessoas? Porque imaginando que o que nós falamos, o que é a nossa vida, não vai interferir na vida do outro. Quando o Senhor disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, ele não separou só umas pessoas ou outras pessoas. Ele falou, ide para todo mundo. Só que cada um vai encontrar um propósito de uma forma de transbordar esse evangelho. Eu encontrei em algo que eu vivi e comecei a transbordar na vida das pessoas com informações. Que é uma palavrinha que cura, que se chama perdão. Então, quando eu entendi que não era um conteúdo raso, a vivência que foi uma desculpa para chegar num conteúdo
de transformação, porque ninguém quer falar de dor. Ninguém quer passar a mão numa ferida que já está com uma casquinha. Sabe aquela casquinha? Que você já acha que já está sarando. Ou até fez uma casquinha que sarou. Mas ela está ali. Ninguém quer mexer isso. Só que quando eu faço essas imersões, essas palestras, eu falo, e o fundamento é bíblico, de você confessar, de você olhar para dentro de si, para você fazer uma autoanálise, tudo é bíblico, mas de uma forma diferente de abordar. Talvez você que está me ouvindo, você já recebeu tanto, tanto, tanto de Deus, só que você não coloca para fora. Você não transborda na vida de outra pessoa. Você acha que você é incapaz. Ei, escuta! Quem nos capacita é o Espírito Santo. Se você está na linha do Evangelho, do que Cristo tem falado conosco, é Ele que vai te capacitar. A palavra diz que a gente não tem que se preocupar com o que vai sair da nossa boca. Porque o Espírito Santo vai dar as palavras certas. Ele nos usa para falar com as pessoas. Eu não estou dizendo que Deus manda te dizer, não é isso. Eu estou dizendo que essa noite é uma noite de reflexão, de ver toda a bagagem que você tem, tudo que você já conquistou do Senhor, toda a transformação que Ele já te deu. Use para ajudar a curar outras pessoas. As pessoas estão feridas. As pessoas estão camufladas. Mas como eu vou atingir? Peça direção para o Espírito Santo, é Ele que vai dar. Mas não fique somente para você, não fique com a boca calada, porque existe pessoas morrendo porque não ouviu uma palavra, porque não se sentiu amado, porque não levou o amor de Deus. O amor de Deus não é simplesmente falar Jesus te ama. Ele precisa se sentir. E isso quem faz é o Espírito Santo, mas é através de nós. Tem uma parte da palavra que diz, como vou aprender se não tem quem pregue? Então o Espírito Santo me fez refletir hoje sobre, e se eu tivesse parado? E quantas vezes eu penso em parar? Isso me motiva. As minhas atitudes, porque a palavra diz que nós temos que mostrar para os homens também. As minhas atitudes fortalecem a minha própria fé. Olha que coisa doida. As minhas atitudes, os meus resultados perante as outras pessoas é o que me fortalece para continuar. Viviane, o que você está falando? Eu estou falando de eu, Viviane Fernandes, que levo uma palestra, que levo uma palavra de transformação, de cura de dentro para fora, que se chama Carta da Virada. No entanto, ela virou um programa. Mas o intuito não é falar só disso. O intuito é para te motivar, ativar. Motivar não, porque a motivação acaba. Mas para ativar como cristão. De como você pode ser útil na vida de outra pessoa. Sabe aquela ovelha que está perdida? Que o Senhor foi buscar? Ele tinha as 99, mas não estava faltando uma? Talvez essa uma esteja próximo da sua casa. Talvez essa uma seja o seu vizinho. Talvez essa uma seja no seu trabalho. Eu não sei. Eu não vou conseguir atingir todas as pessoas. Mas se cada um de nós, todos os dias, olhar e falar assim, Senhor, qual é a alma que o Senhor quer que seja resgatada através da minha vida hoje? Você tem pedido isso? Ou a gente só está pedindo para os nossos próprios deleites, para a nossa própria vida? Tem uma passagem no qual muitas vezes a palavra até fala sobre isso e fala, muitas vezes você não tem porque você pede mal. Você pede só para o seu prazer. Você já leu isso? Tudo que eu estou falando está dentro do Evangelho. Para de olhar só para o seu umbigo. Comece a conversar com o Espírito Santo e transbordar de tudo que o Senhor já te deu. Eu tenho certeza que não é pouca coisa. É muita coisa, é muita bagagem.
Só que o nosso cérebro, a gente se esquece. Às vezes, quantas vezes a gente não chega e fala assim, nossa, o que eu comi de manhã? Chega no final do dia, você não sabe nem o que você comeu de manhã. Tem uma amiga que ela fala, ela tem falado muito isso. Ana Carla, que faz parte do Café Espiritual. Ainda não me recuperei, mas eu tô aqui, gente. Tô aqui. E ela fala assim, escreva. E a carta tem uma parte de escrita, sim. E ela fala, escreva. Escreva tudo que o Senhor fez de milagre, de benfeitoria na sua vida, porque o dia que vir o dia mal, faça questão de ler. E o que eu acabei de dizer? Eu fui ver os meus próprios feitos que o Senhor permitiu para fazer na vida de outra pessoa e ativa a minha fé cada vez mais para que eu continue. Porque se a gente olha só para a nossa vida, daqui a pouco a gente pensa que nós somos o quê? Somente uns desgraçados que não dá certo em nada. Você não olha para a sua vida cristã inteira, quanto que Jesus já fez, o quanto que você aprendeu, que para nós o que a gente aprendeu parece que não é nada. Mas tem muita gente aí fora, muitos casamentos destruídos, muita empresa destruída. E o momento que você está passando não significa, não define quem você é. A gente está sujeito a passar dificuldades. Semana passada eu até falei sobre isso. Não significa que muitas vezes alguma dificuldade, vamos falar do lado financeiro, você passe, que vai definir quem você é, que às vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você é um mau caráter. Não é. Isso acontece, pode acontecer sim. Entende? E aí, o que eu falo sobre isso? Para que cada um de nós olhe e veja o que a gente pode contribuir. O que nós podemos contribuir através da palavra do Senhor. Então eu gostaria muito de orar junto com você sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Você aceita? Então vamos juntos? Eu gostaria de apresentar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo amado. Pai, todos os dias eu te pergunto o que é que o Senhor quer que eu fale. Por que não seja sobre mim, mas a palavra e a luz que resplandece na vida daquelas outras pessoas. Então eu convido você agora, neste momento, você que foi tocado com essa palavra, você que sente que o Senhor te deu muito e você precisa retribuir de alguma forma. Jesus, toca na vida dessa pessoa agora, através da mente, do entendimento do Evangelho, da experiência com o Senhor. Porque o Senhor não é um Deus somente de ouvir falar. Eu costumo dizer que a conversão é com a experiência com o Espírito Santo. Então eu te peço, Pai, visita essa pessoa neste momento, Senhor. Encoraja ela, encoraja ele, para falar mais sobre as suas boas novas, para falar sobre a experiência de vida deles. Porque às vezes as pessoas elas acham que é só falar do Evangelho, mas nós somos a carta de Cristo. É através da nossa vida, do nosso testemunho, que nós pregamos a Tua palavra, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, encoraja essa pessoa hoje. Mostra para ela o tanto que ela tem recebido, o tanto que ela está cheia de palavra, de experiência, que ela transborde na vida de outras pessoas. Tira toda a vergonha, tira toda a necessidade de aprovação. Porque quando a gente restaura, Senhor, uma alma de dentro para fora, é resgate de vidas, é resgate de famílias, é resgate de empresas.
Porque são feitos de pessoas, meu Pai. E pessoas é o que o Senhor mais ama. Com toda certeza, porque assim o Senhor veio nos resgatar através do teu amor. Então eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, novas histórias as pessoas terão. Elas vão se sentir tão feliz, tão grata, quando uma pessoa virar para ela e dizer: obrigado, eu precisava ouvir isso. Obrigado, transformou a minha vida com isso. O seu testemunho foi fundamental para mim. Porque às vezes as pessoas elas acham que só acontece com elas. E não é assim, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, a cada um que está ouvindo hoje ao vivo, que vai ouvir depois essa palavra, que ela se sinta merecedora de estar sendo a carta de Cristo. Eu as entrego nas tuas mãos, Senhor, para a honra e a glória do seu santo e precioso nome. Amém. Gente, fica aqui o meu carinho, o meu abraço. Entra nas nossas redes sociais, Viviane Fernandes Zero, e na nossa patrocinadora oficial, que é a Visane Gastronomia, que é uma empresa de eventos. Entra lá no Instagram deles também, tá bom? Até amanhã às 19h35. Um grande abraço. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.